É possível que você já tenha escutado sobre o Parasaurolofo e com razão. Esse dinossauro conquistou muitas aparições famosas, incluindo sua participação icônica no filme original Jurassic Park. Sua majestosa natureza e características exclusivas o tornaram um sucesso instantâneo, continuando a cativar o público até hoje. Apesar de ainda ser um tema popular, o Parasaurolofo existe de fato na comunidade paleontológica há algum tempo. Foi descoberto originalmente em 1920 pelo paleontólogo canadense William Parkes, que estava participando de uma expedição de campo da Universidade de Toronto e encontrou fósseis perto do riacho de areia ao longo do rio Red Deer em Alberta, Canadá. Lá, ele recuperou um crânio e partes de um esqueleto, reconhecendo-os como pertencentes a um novo dinossauro, ao qual nomeou de Parasaurolophus valkeri. O termo Parasaurolophus significa lagarto de crista próxima, com a última parte do nome em homenagem a Byron Edmund Walker, presidente do Conselho de Curadores do Real Museu de Ontário. Foi uma descoberta de sorte, já que os restos de Parasaurolophus são bastante raros em Alberta. No entanto, apenas um ano depois, outra descoberta de um Parasaurolofo ocorreu, desta vez na formação Kirtland, no condado de San Juan, Novo México. No entanto, algo parecia distinto sobre os fósseis, então eles foram enviados para um paleontólogo na Suécia. Lá, os paleontólogos acabaram descrevendo uma segunda espécie, o Parasaurolopho tubizen. Tubizen significa trompetista em latim, e se uma segunda espécie já era algo notável, imagine 3. 40 anos após essa descoberta, em 1961, uma terceira espécie de Parasaurolopho seria nomeada, o Parasaurolopho cierta cristatis. Este também foi descoberto no Novo México, embora tenha sido encontrado adicionalmente em Utah. Além disso, uma quarta espécie do gênero foi proposta, mas tem havido um debate constante sobre se é uma espécie de Parasaurolopho ou se merece seu próprio gênero, chamado de Caronossauro. Todas as 3 espécies universalmente concordadas compartilhavam semelhanças, mas eram distintas em suas próprias maneiras únicas. Uma das áreas em que diferiam era talvez a mais reconhecível de um Parasaurolopho, a crista. Os paleontólogos observaram que o tamanho, a forma e a complexidade da crista variavam entre as 3 espécies. Por exemplo, o Parasaurolopho valkeri possuía uma crista mais simples e uma postura mais reta em comparação com os outros 2. O Tubizen também tinha uma crista reta, porém consideravelmente mais longa e complexa. Por fim, o Cierta cristatis tinha a menor e mais curvada crista, embora fosse mais complexa internamente que a de valkeri, mas menos que a de Tubizen. Apesar dessas diferenças, muitos acreditam que as funções da crista teriam sido as mesmas. No entanto, apesar da especificidade do uso, ainda não está totalmente esclarecido. Algumas das teorias anteriores sugeriam que a crista poderia ser uma espécie de snorkel biológico ou ser usada para armazenar sais e outros recursos. No entanto, essas alegações foram principalmente desacreditadas, e recentemente houve uma mudança de foco, favorecendo a ideia de que a crista era utilizada para comunicação, termorregulação ou exibição, devido à grande área de superfície e vascularização sugerida na crista. Em relação à comunicação, muitos acreditam que a crista poderia ter ajudado a amplificar sons e a audição, e os paleontólogos também teorizaram que a crista permitiria que os Parasaurolophos se reconhecessem e a utilizassem para fins de acasalamento. Além disso, muitos paleontólogos acreditam que a crista provavelmente tinha múltiplas funções, como um tipo de canivete suíço, além de superar as diferenças entre as espécies. Falando sobre as diferenças de tamanho, o Parasaurolopho valkeri é o mais bem estudado do grupo em todas as áreas, incluindo seu comprimento e massa. Pesquisas sobre seus restos mortais revelaram um gigante de 9,45 metros de comprimento que poderia pesar entre 2,5 e mais de 5 toneladas. Acredita-se que o Tubizen fosse ainda maior, pois seu crânio era mais de 20% maior que o das espécies anteriores, sugerindo um animal maior. O último dos 3, o Cierta cristatis, era o menor do grupo, estimado pelos cientistas como sendo 72% menor que o Tubizen. Apesar dessas diferenças, os paleontólogos acreditam que eles compartilhavam características comuns. Estudos mostraram que os 4 membros do Parasaurolopho eram bastante robustos para serem considerados hadrossauros, da mesma família de dinossauros. Além disso, o Parasaurolopho parecia ser construído de forma mais robusta em comparação com seus colegas hadrossauros, possuindo braços, pelvis e coxas mais grossos. Acredita-se que o Parasaurolopho poderia ter caminhado tanto sobre 4 quanto sobre 2 pernas. Outro aspecto interessante era a pele. Por deixar marcas que se assemelhavam a escamas tuberculares, o Parasaurolopho deixou uma impressão notável na pele, especialmente considerando sua antiguidade.
Três espécies habitaram a Terra durante o Cretáceo Superior, especificamente durante o período Campaniano, entre 76,9 e 73,5 milhões de anos atrás. Até agora, seus fósseis foram encontrados apenas na América do Norte, em locais como Alberta, Novo México e Utah. Durante o Cretáceo, Alberta era uma vasta planície de inundação que gradualmente se tornava mais pantanosa, dominada por coníferas e lar de diversos dinossauros famosos, como o Centrossauro, o Chasmossauro e o Curitossauro. Em Utah, próximo à costa da Via Marítima Interior Ocidental, os Parasaurolophos viveram em um grande planalto perto do mar, formado por antigas planícies aluviais divididas por canais de água e pontilhadas de turfeiras, lagos e lagoas. No Novo México, o ambiente era semelhante, porém mais úmido e pantanoso, com uma variedade igualmente rica de dinossauros. Os Parasaurolophos eram herbívoros robustos, com uma dieta composta por plantas de diferentes alturas, graças aos seus dentes complexos e numerosos. Acredita-se que vivessem em rebanhos para aumentar sua segurança. Apesar de sua notável adaptação ao ambiente hostil, os Parasaurolophos eram vulneráveis quando jovens, crescendo excepcionalmente rápido para limitar seu tempo de vulnerabilidade. Sua fama perdura até hoje, e continuamos a vê-los retratados na mídia paleontológica. Por deixar marcas que se assemelhavam a escamas tuberculares, o Parasaurolopho deixou uma impressão notável na pele, especialmente considerando sua antiguidade. Três espécies habitaram a Terra durante o Cretáceo Superior, especificamente durante o período Campaniano, entre 76,9 e 73,5 milhões de anos atrás. Até agora, seus fósseis foram encontrados apenas na América do Norte, em locais como Alberta, Novo México e Utah. Durante o Cretáceo, Alberta era uma vasta planície de inundação que gradualmente se tornava mais pantanosa, dominada por coníferas e lar de diversos dinossauros famosos, como o Centrossauro, o Chasmossauro e o Curitossauro. Em Utah, próximo à costa da Via Marítima Interior Ocidental, os Parasaurolophos viveram em um grande planalto perto do mar, formado por antigas planícies aluviais divididas por canais de água e pontilhadas de turfeiras, lagos e lagoas. No Novo México, o ambiente era semelhante, porém mais úmido e pantanoso, com uma variedade igualmente rica de dinossauros. Os Parasaurolophos eram herbívoros robustos, com uma dieta composta por plantas de diferentes alturas, graças aos seus dentes complexos e numerosos. Acredita-se que vivessem em rebanhos para aumentar sua segurança. Apesar de sua notável adaptação ao ambiente hostil, os Parasaurolophos eram vulneráveis quando jovens, crescendo excepcionalmente rápido para limitar seu tempo de vulnerabilidade. Sua fama perdura até hoje, e continuamos a vê-los retratados na mídia paleontológica.